Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa. Você sabia? Vamos começar perguntando assim, né? Você sabia que hoje tem decisão? Tem decisão no Estádio do Café. Londrina e Atlético Mineiro vão decidir a famosa, ou começa com F também, famigerada, não se assuste, famigerada Primeira Liga. Bem, vamos ter aí, quem sabe, a última, porque nesse contrato estabelecido com a televisão, ali está escrito que pode esta Primeira Liga não acontecer mais. De comum acordo, os clubes abrem mão da televisão, a televisão abre mão do contrato e pode então essa ser a última vez que seja realizada a Primeira Liga. Lembram da Copa Sul Minas Rio? Sul Minas, aliás, lá atrás, que o Grêmio ganhou em 99, também o presidente Miranda ameaçou entrar na justiça, não houve a guarida dos presidentes que preferiram fazer um campeonato brasileiro mais longo. Inclusive, na oportunidade, o presidente Miranda era conselheiro do Internacional, ex-presidente, e o presidente do Inter foi contra, e o presidente do Grêmio foi a favor, que era o Guerreiro. Então, essas coisas todas. E a Copa Nordeste ganhou na justiça, né? E segue até hoje forte. Mas não houve o engajamento dos clubes, não houve planejamento adequado e por isso essa competição tende a sucumbir. Comecei por aí porque não a notícia do momento, mas é um dos fatos do dia. Bom, vamos falar de um fato de ontem. Outro gol de cabeça sofrido pelo Internacional. Dos 20 gols sofridos pelo Internacional na Série B, 9 foram de bola aérea, 2 do Juventude, 2 do Paysandu, Náutico, América, Criciúma, CRB e Paraná. Nesse jogo, Rodrigo Dourado saiu lesionado, entrou o Charles, justamente falhou na hora do gol. E o Rodrigo Dourado é uma preocupação para o jogo de segunda-feira contra o Brasil de Pelotas. O jogador sentiu dores no adutor da coxa esquerda e será reavaliado depois de amanhã. Ou será reavaliado amanhã, melhor dizendo, amanhã. Oriundo da base colorada, o zagueiro Fábio Alemão já está integrando o elenco principal do Internacional e deve ganhar oportunidades. Olha, há muito tempo eu ouço falar desse Fábio Alemão. Inclusive aqui, o Paluga ontem à noite falou do Fábio Alemão. Próximos jogos do Internacional, dia 9 de outubro, segunda-feira, em casa. Dia 17, o Boa Esporte, que não tem mais chance nenhuma na segunda divisão, fora. O Criciúma, que até lá, no dia 21 de outubro, poderá estar eliminado, mas é também lá em Criciúma. E o Criciúma periga não estar fazendo mais nada, periga até dispensar um pedaço do grupo, porque o Beto Campos precisa ganhar até o dia 21 para continuar, né, com sede de classificação entre os 4 melhores da competição, indo para a primeira divisão. Mas está vivo ainda o Criciúma, vamos ver se vai estar vivo até o dia 21. Seleção brasileira está treinando na Bolívia. Impressionante a mobilização da torcida boliviana, que já está eliminada da competição, mas obteve resultados expressivos mais recentemente, encarando especialmente a Argentina. Seleção de Alisson, Daniel Alves, Thiago Silva, Miranda e Alexandro, Casemiro, Paulinho, Renato Augusto, Felipe Coutinho, Neymar, Gabriel Jesus. Portanto, 3 mudanças. Thiago Silva na vaga do Marquinhos, Alexandro na vaga do Marcelo na lateral e o Felipe Coutinho na vaga do William. São os testes que o Tite está fazendo, não só para as últimas convocações, e aí o goleiro Emerson, por exemplo, vai jogar a última partida contra o Chile, e não só para as últimas convocações, como também para a suplência mais imediata, foi a explicação que ele deu dos 3 zagueiros, né? Deixando bem claro que esses são os 3 zagueiros que vão ali revezar ou disputar as 2 vagas. 17 horas de amanhã, no estádio Hernando Siles, em La Paz, 20 mil espectadores já garantidos, 23 mil se fala, quer dizer, público maravilhoso para uma seleção eliminada, e lá na Bolívia se projeta uma nova seleção, até porque vai aumentar o número de vagas e tal, e há uma nova mobilização da população que gosta de futebol. No Grêmio, após a eliminação da Copa FGF, o Grêmio demitiu, de certa forma,
surpreendentemente, o Felipe Endres, que inclusive esteve aqui no nosso preliminar, do time de transição. Segundo o Endres, a justificativa do clube para as demissões é de que o time de transição passará por uma reformulação para 2018. Cícero, novo reforço gremista, foi apresentado nesta tarde no CT Tricolor e é inscrito na Taça Libertadores da América, será inscrito na Taça Libertadores da América, é uma alternativa, como o Patrick também é uma alternativa para o Tricolor, que se reapresentou após 2 dias de folga. Próximo jogo do Grêmio é na Arena, contra o Cruzeiro. Ainda algumas baixas, o Michel, que o Grêmio vai preparar para o jogo contra o Barcelona em Guayaquil, e tem boas chances de jogar. Se não jogar, tem o Cícero aí disputando, tem o Christian, que também está lesionado, disputando. Enfim, mas em princípio não mexe na função do Ramiro, porque as outras vezes que mexeu, deu problema. Nesse jogo do dia 11, na Arena, se esperava a volta do Luan, mas não é líquido e certo que o jogador vai retornar. No dia 11, na Arena contra o Cruzeiro, no dia 15 contra o Coritiba e no dia 18 também contra o Coritiba. Alguns dados impressionantes, né? No Internacional, que ontem perdeu com um golzinho bem mandrake de cabeça, mais uma vez, né? O Internacional já tomou metade dos gols que sofreu foram de cabeça. O Internacional, de 20 gols, sofreu 9 de cabeça, então metade, né? E o número de cartões amarelos. O Inter tomou 80 cartões amarelos. Parece um dado alarmante, né? Mas são 28 jogos, dá 3 cartões amarelos por jogo, não é tanto assim. Mas também, em contrapartida, não tomou nenhum cartão vermelho. Já se fala em nova reformulação do grupo do Internacional. Só quero lembrar aqui que o Inter teve um déficit até então de 80 milhões no ano, porque não conseguiu vender jogadores, vai ter que ir a banco, vai ter que fazer alguma parceria, sei lá o quê, antecipar dinheiro de televisão para poder fechar o ano sem nenhum problema com o Profut. Bem, desses 80 cartões que eu falei há pouco, 11 foram do D'Alessandro. Voltam no Internacional contra o Brasil, Cuesta e Potker. Libertadores da América de 2019 vai ter jogo único. E nessa quinta-feira, dia de eliminatórias, o jogo que mais chama a atenção, Peru e Argentina. O Peru está à frente da Argentina depois da reação, é jogo de 6 pontos. E o Fernando Veiga, dirigente do Fluminense, por excesso de honestidade, não, por excesso de trairagem de quem vazou a gravação, foi demitido. Disse ele, só para se ter uma ideia, nós vamos botar daqui a pouco a gravação, jogadores não têm a mínima condição de jogar no Fluminense. Não temos dinheiro para pagar salário de 20 mil reais. A receita é baixíssima e a despesa é enorme. A Ernest Young ainda quer que a gente corte mais um bom pouco da receita, do gasto, não da receita, do gasto no futebol em relação à receita. E disse que o time é pequeno atualmente, lembrando o Atlético Goianiense. Então, durma-se com um barulho desses, demitiram o vice de futebol, o diretor vai assumir a função e o coitado do Abel está no meio deste fogo cruzado. Revelou bons jovens, se manteve enquanto pôde, mas agora o pepino é enorme e difícil de dobrar. Hoje tivemos aqui a presença de José Amarante. Nós vamos reproduzir um que outro trecho do José Amarante ao longo do programa. Mas o Amarante não fugiu das respostas e foram perguntas duras. Por exemplo, se o Ministério Público pode chamar qualquer um. Uma pergunta bastante óbvia. E até o Baldo Flores, que é o presidente da nova comissão, é procurador do Ministério Público. Pode sim. Inclusive funcionários que poderão relatar alguns episódios em que o subordinado, né, tinha que respeitar ordens de quem manda. Outra coisa, onde foi parar o dinheiro? Essa sequência de notas servem para quê? Essas notas foram dadas depois para tapar o furo ou foram dadas de forma sequencial? Cadê as obras? E mais, esses dirigentes serão expulsos do clube? O dinheiro voltará para o clube? Como é que fica? E quanto foi o rombo final? Os nomes aparecerão dos envolvidos? Pois é,
ainda são questões que o Ministério Público vai ajudar a desvendar. Mas, segundo o Amarante, os nomes aparecerão, o Ministério Público vai aprofundar, vai mexer nas contas dos envolvidos que serão chamados para depor, para conversar, vai mexer no sigilo telefônico. Vem coisa feia aí. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Cadeira Cativa, segundo bloco. Daqui a pouquinho a gente vai recuperar um pouco dessa entrevista com o José Amarante, que hoje esteve aqui, sabatinado, né? Porque, como ele foi o chefe da comissão e antes não podia falar, agora tem que falar. E falou que podia. E agora nós estamos vivendo, senhor Danilo Dubin, a comissão da comissão, né? Não estou falando em nada inescrupuloso, porque também tem problema de outras comissões. Eu estou falando de comissão, estabelecida a partir do Conselho Deliberativo para deliberar o daqui para frente. Quer dizer, já teve auditoria do Conselho Fiscal, auditoria do próprio clube, Ernest Young, mais a comissão essa, e agora a segunda comissão. Bom, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, Adalberto Aquino também. Eu acho que a coisa está muito bem encaminhada, REC. Participei, claro, da nossa reunião do Conselho. E o que ficou decidido para o nosso amigo que está em casa entender? Ficou decidido que vai se ter uma outra comissão que vai analisar aspectos administrativos que possam ter sido mal geridos na gestão passada. E o que não é administrativo vai ser enviado para o Ministério Público, que vai fazer as suas considerações, vai chamar as pessoas para ter o amplo direito de defesa. Você acha que começou a terminar esse negócio de jogar sujeira para debaixo do tapete? Eu acho que não se tem mais nenhum clima no Inter e nem em nenhum lugar para que as coisas terminem em pizza. E assim, está sendo doloroso, está sendo desgastante. Só se for na Bá Pizza, que dá para pedir em casa, daqui a pouco eu vou falar. Está sendo desgastante, está sendo chato. Nós ficamos além da meia-noite lá e as pessoas um pouco alteradas, etc. É desgastante para o clube, mas não tem outro jeito. Tem que se ir atrás e tem que se achar culpados, puni-los. Mas, de novo, REC, dando sempre o amplo direito de defesa para que as pessoas possam explicar as coisas que aconteceram. E o amplo direito de defesa, me parece que não havia na outra comissão, porque não tinha legitimidade. Era uma comissão para não bisbilhotar, mas para aprofundar ou para decupar. Era uma análise documental. Decupou, transformou em 12 pontos gráficos. Tu tem razão. Nós temos grandes juristas dentro do Conselho do Inter, como deve ter dentro do Conselho do Grêmio. Não, o que mais tem é data vênia mesmo. É verdade. E as pessoas falaram isso. Não dá para ir além. O Conselho do Inter não tem poder de polícia. Não pode obrigar alguém a fazer preso. Uma declaração. Então, assim, se fez dentro das prerrogativas do Conselho o que se podia fazer e foi muito bem feito. Uma coisa que não está clara para mim é o seguinte: vai haver auditoria ou não vai haver auditoria? Até a semântica, as palavras, não se está claro isso. Se contratou um objeto da Ernest Young, se entregou uma coisa um pouco diferente. O próprio presidente, quando veio ao Conselho dizer o que tinha sido contratado, incorreu nesse erro. Então, assim, resumindo novamente, essa comissão que está sendo feita neste momento vai analisar administrativamente, porque assim, a gente estava falando fora do ar agora, existem 40 e poucos milhões que desapareceram no Inter. Claro que não desapareceram 40 e poucos milhões. O que se diz é o seguinte: existem 40 e poucos milhões
que não está claro aonde eles foram gastos, ou não tem nota, ou não tem um contrato. Muitas dessas coisas, e a gente que já passou por lá sabe, são problemas administrativos que acontecem numa empresa. Agora, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando o seguinte, vamos investigar para saber se tudo isso são problemas administrativos ou se não, se existe dolo, se existe algum problema de desvio de recursos. É isso. Agora, normalmente, não estou dizendo que tenha havido isso, não é um coitado que bota a mão. Quem bota a mão é normalmente cara que conhece o caminho da roça e acha que com ele nunca vai dar problema. Nem vou entrar em detalhes, em pormenores, porque podia citar o São Paulo como exemplo. Carlos Miguel Aidar era um dos caras mais conhecidos de São Paulo, foi presidente do Clube dos 13 de Escambau. Né? Foi enxotado de lá. Né? Teve um outro que deu um soco nele, que era vice-presidente de futebol. Então, quer dizer, eu tenho medo que daqui a pouco estoure no... não, mas o fulano de tal era mancomunado com tal coisa. Isso eu não sei. Mas o Ministério Público acho que vai fazer bem. O Ministério Público, com certeza... E o Baldo Flores é oriundo. Né? O Baldo Flores é um grande jurista ligado ao Ministério Público e vai saber conduzir. O importante para o nosso torcedor, para o nosso associado, REC, é o seguinte, é o que tu me perguntou antes. Não tem nenhum clima para isso terminar em pizza. Nenhum clima. Asseguro aqui que não vai porque as pessoas não estão brincando no Conselho Deliberativo. Não estão brincando. E num momento inédito como esse, que um processo é levado para o conhecimento do Ministério Público, eu sou conselheiro há mais de 20 anos, nunca aconteceu isso no Conselho do Inter. Então, assim, a gente está passando por um processo inédito e tenho certeza com consequências, sejam elas quais forem. Olha aqui, ó, boa noite, REC, já vou passar por aqui. Sou o Jefferson Machado, de Gravataí. Ainda bem que essa presepada foi para o Ministério Público, porque se ficasse só como coisa interna, ia sim terminar em pizza. E quando termina em pizza, é pizza, vou pedir em casa. Alguém tem que pagar a conta da má administração do ano passado. E esse alguém é o presidente Vitório Pifo. Não sei. Agora, já, você começou bem. E aí, estava indo bem. Se vai para o Ministério Público, as duas declarações mais surpreendentes, eu estava dizendo para o Aquino, que é favorável à ampla defesa, e disse aqui a outra vez. E o Dani Dubin disse a mesma coisa. Eu acho que isso aí é líquido e certo. Agora, um presidente que não vai se defender no Conselho Deliberativo, anda para o Conselho Deliberativo. Se falam metade do que falaram da minha administração, eu vou lá e grito, até derrubar o prédio, acho, de tão enfurecido que eu ia ficar. Não foi nenhuma vez. Pedro Afatato, vice-eleito, vice de finanças, não foi nenhuma vez. Estão se lixando porque estão tratando no internacional. Então, agora o Ministério Público chamando, abrindo conta, quebrando sigilo telefone, pode ser que todos vão. Não estou dizendo que eles tenham algum envolvimento, mas pelo amor de Deus. Aí o presidente manda uma cartinha para 0 hora, de 5ª categoria, dizendo o seguinte, que ele não pode ter conhecimento de tudo, e ameaçando, se mexerem comigo, eu mexo com os outros. Ou, não era esse, o conteúdo era esse, o texto não era esse. Né? Como se dissesse, vamos fazer mais para trás, não sei. Não é assim. Com o falecido Asmus, um dia até corrigi. O presidente Asmus disse, eu sou Pitoco, presidente, Pitoco ainda tem rabo pequeno. Só tem que dizer que não tem rabo. Pitoco é o rabinho bem pequenininho. Mas a grande diferença... Então, se o cara é pitoco ou não tem rabo, vai lá e diz, eu não tenho rabo. Venham pro pau que eu vou pro pau. Me mostrem os documentos aqui, vamos fazer uma reunião aberta aqui, vamos discutir. Me mostrem essas notas geladas aí. Né? A grande diferença, REC, é que pela primeira vez na história do Inter, uma administração teve suas contas reprovadas. Então, dizer assim, então faz de tudo, bota 10 anos para trás, até pode colocar, não tem problema. É que as outras tiveram ou suas contas aprovadas, ou aprovadas com ressalvas. Foi o que eu perguntei hoje pro Amarante. E quando é com ressalva? Por que não se discute as ressalvas? É que as ressalvas, elas são esses problemas administrativos. Faltou, fez uma coisinha, um procedimento errado, e os clubes ainda, em algumas situações, são amadores, e por isso que a gente luta tanto e fala em profissionalização, e os clubes estão muito mais profissionais do que há 5, 10 anos atrás,
mas ainda tem problemas. O tal do portal da transparência, ele não coloca os cartões corporativos, não precisa colocar onde foi gasto, porque daqui a pouco aparece uma coisa surpreendente ali, né? Foi gasto com as tias. Agora, daqui a pouco tem que aparecer ali vinho de 400 pau, vinho de 600 pau, né? Vê o que o conselheiro estava... Janta de 3, 4 mil, 5 mil, tá dando mimo para quem? Não, para aí. Cartão corporativo. É clube de futebol, não é a minha casa. Cartão corporativo não tem como não comprovar, todas as despesas estão no cartão. É? Claro. Que diz ali especificamente, é só fazer o levantamento. Não, mas eu estou dizendo que o povo... A ferramenta é perfeita. A ferramenta é perfeita. Agora, faz o levantamento do que foi gasto, aonde foi gasto, como foi gasto, quando foi gasto. No cartão, teoricamente, não aparece Aparece onde, não no que especificamente. Eu sei de uma janta em específico, num determinado lugar, que o sujeito mandou colocar despesas e uma notinha à la mano. Despesas. Aí é ruim. O cartão está identificado tudo, onde tu gasta e o que tu gasta. Não, o que não? O que não? Ah, o que não? Se é despesa, o que? Nota tu de gasto. passa um valor pede, X, deu. Tu pede uma nota diferente? Ah, pede. O teu cartão de crédito não é especificado todas as despesas? O cartão de crédito é. Não. Então... Não, mas aí o cartão de crédito, ele indica aonde gastou. Não no quê. Disso... Não. Quando tu vai num restaurante, não aparece pizza média. Pizza bar, não. Não aparece ali refrigerante 2 litros. Tu gastou no restaurante. Sim, então, tu vai jantar aparece no restaurante, onde, não aparece no quê. uma dívida, uma despesa de 1.200. Aí aparece um cônsul francês, uma coisinha... Je ne sais pas. Uma reunião com o empresário, com o emissário. Tem a despesa ali. Qu'est-ce que vous voulez manger? Tem o cartão está mais do que especificado ali aonde foi o gasto, que dia foi o gasto, qual é a hora que foi feito. Aqui eu vou usar uma expressão bagaceira aqui para justificar a minha tese. Batom na cueca não tem explicação. Não, eu tô te falando do cartão, quer dizer, essas despesas tem como comprar. O cara vai gastar 5, 6 mil numa janta? Bom, aí depende da janta. Depende do clube trouxa que aceita. Não, mas de repente tu pode pagar até uma despesa de hotel de toda uma delegação. Ah, bom. Aí tá justificado. E aí, a despesa do hotel da delegação foi paga com o cartão corporativo. Nesses pequenos atos, cartão corporativo pro fulano, mas por que vai dar cartão corporativo pro diretor dos seus... Mas assim, Rec, vamos lá. Eu já fui dirigente, sou hoje só conselheiro, aqui já fui dirigente. É muito chato ficar falando disso, porque assim, eu vou te dizer, eu conheço muito mais gente que trabalhou pelo clube e se prejudicou nas suas coisas pessoais do que alguém que possa, que eu tenha certeza, esse cara fez alguma sacanagem. Eu te listo vários e vários que estão no caminho contrário. Então, assim, não dá para... Porque o que está se falando? E tem gente que compra isso, assim... Dirigente é tudo sacana. Não, aí não concordo. E aí tu bota todo mundo num saco e eu defendo muito o dirigente abnegado. Acho que o clube tem que ser profissional, mas sem o dirigente abnegado tu não faz futebol. Não anda. Agora, claro que ele faz com o coração, né? Não é uma coisa mecânica. E tu tá aqui, o outro Por isso que o Ministério Público vai fazer bem. Eu concordo com aquilo, tem que haver ampla defesa. Tem que haver ampla defesa. Agora, não são os outros que têm que pedir ampla defesa, são os próprios. São os próprios. O Afatato, o presidente Vitório, o Emílio Ferreira, o Alexandre Ribeiro, que agora parece estar com uma empresa no interior. Eu convidei ele para vir aqui, disse que está... Deve ser empresa de prestação de serviço, sei lá. Bom, mas tem que aparecer... É ruim. O importante é que isso aí é ruim para o clube. Não. Eu acho que é ruim, é desgastante. Acho que o São Paulo vai piorar. Onde é que está o São Paulo? O São Paulo vai melhorar. Onde é que está o São Paulo? Ele é desgastante, mas é bom para o clube. O ruim seria não falar ruim disso. Acontecer. O problema... isso sim. O problema era... deveria acontecer. O problema era tu ter ferramentas que tu pudesse ter uma fiscalização maior no clube, tu entende? Que as coisas não ficassem da maneira com que chegam, né? Agora, isso aí está muito vinculado também, às vezes, com o resultado de campo, tu entende? Porque tudo acontece quando o negócio vai ruim, as coisas aparecem. Então,
Prefiro falar de futebol. Não. Falar do jogo Pois ontem, falar do jogo de domingo. Não, o jogo ontem não. de Vamos domingo. falar de outra coisa. Vamos falar do jogo de domingo. O de ontem Falar do não. jogo Não de quer domingo. falar. Falar o jogo de Aí, domingo. da hora, os dois dão um bom debate. Falar o jogo de domingo. o Os jogo de dois domingo. dão um bom debate. O Grêmio colocou um time emergencial em campo, né? Não. O Grêmio colocou um time certo em campo. Mas não tinha ninguém para botar. Não. Mas botou o Léo Moura na lateral direita, botou cada um no seu lugar. o Ramiro no lugar dele do lado direito, botou um centroavante de centroavante, botou o Everton na esquerda, botou um volante de volante, Não, botou o isso Bruno Rodrigo para jogar. Mas na nominata é emergencial. Eu sei, mas aí o time foi a melhor atuação do Grêmio dos últimos 45 dias. Desde que o Grêmio teve os desfalques do Jeromel. E ganhou do time que está caindo pelas tabelas, demitindo o dirigente aos 42 Mas aí é outro assunto que nós temos que analisar. É outro assunto, que é o que eu falo aqui há muito tempo. Que essas empresas que entram para dentro dos clubes, que investem dinheiro que nem a Unimed investiu no Fluminense, de repente ela sai. A Unimed saiu do Fluminense? Saiu. O Fluminense está nessa nhaca porque não tem mais os recursos, os jogadores foram todos embora. Tinha padrão salarial de jogadores ganhando 500, 600, 700 mil, e aí de repente a empresa sai de dentro do clube. Esse mesmo processo já passou o Palmeiras quando teve a Parmalat. Eu acho que os clubes têm que se estruturar. E eu vejo que alguns clubes, que nós tínhamos 12 grandes clubes brasileiros, hoje eu acho que tem uns 4 que estão já ficando para trás. O Vasco está ficando para trás, o Botafogo está ficando para trás, o Fluminense está ficando para trás e o Atlético tem minhas dúvidas. Mineiro? Entende? O Atlético Mineiro. Eu ia concordar contigo, eu estava tentando adivinhar o quarto que você ia dar. Estão falando em contratar, em construir um estádio. Esse é o pior momento que o Atlético pode falar em construir estádio. Está todo mundo cobrando o Atlético. E a das maiores dívidas que tem dos clubes é o Atlético. Então, então, com todos os problemas que o Grêmio Internacional tem, o São Paulo, o Corinthians, o Palmeiras, tem uma estrutura de clube muito boa, tu entende? Quer Flamengo dizer, cresceu. pode o momento do Internacional não estar como uma equipe ao nível da instituição, do clube. Mas esses clubes estão organizados, têm seus estádios, têm perto de 100 mil sócios. Então, essa estrutura aí, que alguns clubes, se continuar assim, daqui um pouco o Fluminense vai ser um Penharol da vida. Agora, eu gostei da proposição do Aquino, porque esses dois jogos são bem interessantes de analisar. O Internacional se dizia, o Potker já tem que sair porque tem que jogar o Nico Lopes. Tá pedindo passagem. O Camilo tem que ser titular, porque quando entra bem. Eu não sei, eu acho que o Inter tinha achado o time. Não tem que entrar nem Gutierrez, nem Camilo, nem Nico Lopes. Espera um pouquinho. Eu concordo contigo. E ontem foi um horror o jogo. O Inter teve aquele domínio que não acontece nada, tu fica tocando a bola de um lado para o outro. Só que, de novo, né, Rec, a gente tem que se dar conta. Nós temos um time de B. Nosso time é um time de Série B. Não dá para se iludir. Sem 4, 5 jogadores. Do Atlético Paranaense para baixo, o Inter não é pior que nenhum deles. O Inter com esse time fica em 10º na Série A. A Série B está definida. O Internacional é a única equipe. Não, eu acho que o Paraná também sobe. O Internacional vai subir, o Paraná vai subir e as outras vagas. Mineiro? Não. América Mineiro não me garante nada. Ainda mais com aquele treinador lá. Aquele treinador é um perdedor e vai chegar na hora... Fez uma boa Libertadores aqui, perdeu nos pênaltis. Então tu vai ver se o América vai chegar na hora... Nos pênaltis aqui. No América vai chegar... Então, uma das maiores injustiças dos então tu fica com o América que eu vou ficar com os outros, tá? Eu vou ficar com os outros. Mas fica com o América. Ou tu vai ficar... Pode. Inter, Paraná, Tá. E aí vai entrar ou Ceará, ou Oeste, ou... Juventude. Ou Juventude. Eu acho Vila Nova. O América... O Vila Nova também eu acho fraco. Eu acho que o América vai ter dificuldade para se classificar. Mas já mudou muita coisa. O Guarani, que já estava lá, foi. Não. CRB O Guarani foi. eu vi jogar 2 ou 3 vezes e te disse, o Guarani vai cair, não é time para subir. Time que tem o Richarlison, tem o capitão da equipe com 45 fica anos. secando o coitado dele. Não dá. Não é. Ele vem caindo, o América vem caindo, ele está no processo que o Guarani já teve há 1 mês e meio atrás. Então eu vejo dificuldade. E o Paraná é uma equipe que me agrada, porque é uma equipe jovem,
O Internacional, eu não achei que o Internacional foi tão mal ontem. Eu vi o jogo, achei que foi um jogo equilibrado. Os dois times tiveram dificuldade de criar situações, mas o time do Paraná é um time jovem e muito rápido. Corre muito. Corre muito. Todos os jogos são assim. O Renatinho, aquele é um baita jogador. O Iago, que fez o gol, é um bom zagueiro. O atacante que joga do lado esquerdo é um atacante rápido. Então, é um jogo de complicado. Esse Iago aí é um jogador que saiu que deu aquele rolo no Criciúma, que saiu, que foi pro Monte Cristo, te lembra? Que é do São Paulo. Aquele que o Júnior Chava quase rebaixou o São Paulo. É esse jogador. Esse é o Iago Maidana, que saiu do Criciúma, que foi pro Monte Cristo, ele é outro que veio do Bahia. Ele é do São Paulo e está emprestado pro Paraná. É um bom zagueiro. Eu acho que tá bem claro que o Inter vai subir com o pé nas costas. É muito melhor que qualquer time desses da Série B, só que, de novo, se não contratar 4 ou 5 reforços titulares, nós não temos time para brigar pelas competições do ano que vem. E acho que isso está na cabeça do Roberto Melo, do Marcelo, acho que está na cabeça dos diretores. Deixa eu dar um de advogado do diabo aí, tá? O torcedor concorda, a imprensa concorda, vocês concordam, acho que o Inter tem que reforçar mesmo e tal. Até tem um estudo do cara que assumiu o Figueirense, que tem uma hora que Isso, eu li a entrevista. Mais ou menos o que eu digo há uns 30, às vezes contratar é não contratar. Se é para contratar um monte de bonde, melhor não contratar. Concordo Em outras palavras, é o que ele diz. O Internacional vai terminar o ano com 80 milhões de déficit. Apresentou ontem, na reunião, 80 milhões. Isso que nós estamos em agosto. O cálculo é até 31 de julho. A previsão é que esse déficit aí é para o ano todo, não até agora. Não, já está em 80. Periga chegar a 100. Não, se vender um jogador, tu diminui. Mas vai vender quem? Danilo Fernandes? Quem que vai se valorizar a ponto de, né? Cuesta. Porque não basta só vender. Danilo Fernandes, Cuesta, Dourado, Nico. Acho que o Nico pode ser um... Potker daqui a pouco? Não. Pode querer esses 4 milhões, 5 milhões aí. Já não faz cócega. O Nico, que tem mercado na Europa... Mas o Internacional aderiu... Valdívia... Internacional aderiu pro FUT? Sim. Claro. Então tá não... em dia. Então não pode... Não é tá em dia. É que o clube que aderiu ao Profut, pode ser 30%. Ele tem um limite do orçamento para ser deficitário. 30%. Ele não pode ultrapassar o limite. Isso aí tem que ter cuidado. É 10%. 30 milhões. Não, 30%, disse o Amarante hoje. 10%, 30 milhões e em 2019 baixa para 5%, seria para 0%. Eu acho que é na casa dos 30 milhões. Bom, mas daí vai ter que fazer o quê? Pegar dinheiro adiantado de televisão, empréstimo bancário e se virar. Mas qual dinheiro? Dinheiro do futuro. Mas que tu não precisa estar nadando em dinheiro para contratar bons jogadores. O Inter já estava com esse problema financeiro e trouxe o Potker, que é um baita jogador. Sim, mas aí tem que fazer de novo uma reengenharia, aí que eu quero chegar. Engenharia para mandar a gente embora. Engenharia para contratar jogador. Engenharia de novo para demitir. E engenharia de novo para repor. Eu acho que a contratação ela é inevitável. Todo clube vai ter que contratar. Agora eu vejo que a contratação, eu tenho que contratar. Eu não consigo entender como é que um dirigente fala em contratar um jogador para grupo. Eu tenho que contratar um titular. Se o Internacional precisa de um zagueiro, ele precisa contratar um zagueiro para ser titular. Para pegar o que está. Para pegar o que. Não botou o alemão esse. Para pegar o Klaus e o Cuesta. Eu vou contratar um melhor do que o Klaus ou do que o Cuesta. Que aí eu vou jogar esse jogador para o banco. Entende? O Grêmio fez isso, contratou o Bruno, o Rodrigo. Quando ninguém estava quase aposentado. Tá, mas aí é uma emergência, entende? A contratação do Bruno Rodrigues foi uma emergência e a contratação do Cícero agora é uma emergência, entende? Em função de tu não ter mais condições de contratar jogador da janela fechada, não queimar o guri. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, tu tem que pensar, tu falou correto, vai pensar em contratar o titular e transformar o que era titular em reserva e mandar o que era reserva do reserva embora. O que quebra o clube não é aquela contratação do cara que vai ganhar 200, 300 mil. É os vários jogadores
razoáveis de grupo, Exatamente. que não vão jogar. É aí que está o problema. Terceiro goleiro Quanto é que o ganha 100 mil. Internacional gasta com a base? Eu acho que em torno, o Grêmio está gastando 23 eu milhões não sei. no orçamento. É por aí, Mas não então. deve ser por aí. É. Se tu tem um orçamento de 23 milhões que tu gasta por ano na base, a base tem que te repor esses jogadores. O Inter tem que gastar de 4% a 10%. Se o orçamento é 300 milhões, o Inter gasta de 12 a 30 milhões. É por aí. Então, está autorizado de 12 ao máximo de 30 milhões. Então... Mas 12 tem que gastar. O Grêmio já estava previsto no orçamento, né? Que o Grêmio teria necessidade de faturar 60 milhões. Adalberto Aquino, você que já foi preparador do Foguinho, portanto, tem uma ficha corrida aí espetacular. Velho. Não parece, tu olha assim, o homem parece... E ele fica bravo comigo, mas é da primeira passagem pelo Foguinho no Grêmio nos anos 60. Não é aquela de 76. Né? O Grêmio hoje, isso é um elogio para Aquino, né? Quem é que me disse lá na festa dos 38 anos do Cadeira Cativa que o mascarado do Dani Dubin não foi? Como Foi não sim, cara? estava lá. Estava lá. Claro Tava que lá. foi. Falou, eu entrevistei o Dani. É que é tanta gente que eu acabei... Desculpe. Outros mascarados não foram. João Patrício Herro, por exemplo, aproveitar para xingar alguém agora, para me recuperar. Aí me disseram lá, pô, mas esse homem não é possível. Tu vive dizendo que ele foi preparador do Foguinho. Esse cara aí não existe. Não tem uma barriguinha, não tem um fio de cabelo branco. Pinta o cabelo e faz lipo. Foi o que eu respondi pro cara. Tá bem informado. Tô hein? bem. Mas, claro, eu sou um cara bem informado. Claro. De informação e de deformação. Depois da- eu passo da os informação. detalhes aqui do Profut que eu busquei no sindicato dos clubes. Bom, mas aí o Aquino pergunta o seguinte: o Grêmio é o clube hoje das demissões surpreendentes? A demissão do filho do doutor Alarico. Alarico Endres. Felipe Endres. Felipe Endres. que E o esteve Bugre. aqui. E o Bugre também saiu. Bugre também. O que O Bugre lá com o Roger parece que teve um problema, mas passou. O que acontece, Espinosa também, né? eu quer dizer, quando tu fala de grupos políticos, né, vocês gostam muito de falar porque tu pertence a tal grupo. Eu, na eleição do Romildo, eu pertencia ao grupo, ao Grêmio Unido. E eu saí do grupo porque a minha principal discordância que tinha dentro do grupo era o trabalho que era desenvolvido na base. Hoje, eu saí do grupo, estou fora do grupo, mas estou feliz com o trabalho que está sendo realizado. O Francesco está realizando um trabalho de reorganização da base. Um cara tranquilo. O Francesco é um cara que está há 12 anos no Grêmio. Tem o Deco Nascimento também, que é outro cara que é o diretor da escolinha e que é assessor da presidência junto à base. Então, o Grêmio está fazendo um trabalho muito integrado entre o trabalho da escolinha e o trabalho da base. E o Grêmio está dando ênfase, a partir da gestão do Francesco, em trabalhar mais, dar mais crédito para o trabalho de formação do que para o trabalho de captação. Na gestão passada, nós tivemos muita captação. Então, quando você vê um jogador que nem o Eu Luan... não gosto do Chávari, mas o Luan foi assim, o Everton foi assim, mas o Pedro para um Rocha pouquinho, foi assim. para um pouquinho. Quer dizer, Então deu certo. para um pouquinho. A falta de fundamentos que tem o Everton, a falta de fundamentos que tem o Luan, a dificuldade que eles tiveram de ter o crescimento é completamente diferente de um jogador que nem o Arthur, que é um jogador que é da formação. Se o formador for bom, né? Porque tinha os preparadores físicos que não sabiam nem chutar. Mas tu tá falando o seguinte, se o cara da captação for bom e o cara da formação for ruim, eu tô dizendo que nós estamos dando ênfase mais para a formação. Dá mais valor para esses guri. Então tu já tá vendo que tá surgindo aí o Jean-Pierre, tá surgindo aí o Patrick, que são jogadores O Jonathan que trabalharam, foi captação lá do Avaí. que vem, aliás, é um negócio que vem que eu desde agora a não base, entendi, né? que vem desde a base. Tu sempre faz o contraponto do contrário que a gente está falando aqui. Se eu tô achando que Não tem graça para programa, né? Se eu tô achando que o trabalho que está sendo dado Eu tô mais ênfase, alguns outros exemplos. Eu tô fortalecendo a tua tese. Nunca deve ser abandonado o trabalho de captação. Mas a formação é mais importante. Mas Tu já agora- trabalhou no Atlético Paranaense,
Tu sabe como funciona Por isso. isso. Mas Sim, eles não. captam muito também. Exatamente. Mas tu tem que procurar jogadores com menos idade. Para ele chegar no busca clube. com 14, tu chegar no 15, clube com 14, 16. com 15, com 16. Não jogador semi-pronto. Mas quer ver, Aquino? Vamos aos pormenores. Vamos. Valdívia. Se observa numa Copa São Paulo, pronto, traz o Valdívia. Tá. Luan, tá aí. Tá, mas o que Ele eu, querendo pagar $1 milhão por mês, o não que eu consegue quero te renovar. dizer, o que eu quero te dizer é que essa é a modificação que a base está fazendo. Tu me perguntou por que estão demitindo, por que estão trocando. Então, eles estão fazendo uma modificação na filosofia de trabalho. Antes tinha uma filosofia mais voltada para a captação. Agora tem uma filosofia mais voltada para o trabalho que é feito de formação. O Grêmio contratou esse Jonatas do Avaí, terminou o contrato, ele ficou livre e o Grêmio deu um caminhão de dinheiro lá para o Avaí, 3 milhões, 4 milhões. Mas sabe, o que me surpreende no Grêmio, e é uma coisa que eu comento com os amigos, o Grêmio tem uma capacidade diferente que o Inter não tem. O Grêmio pega jogadores que parece que terminaram Isso é um e trabalho. consegue reavivar os caras. E o Inter não consegue fazer isso. Tem esse lateral que eu sempre gostei. Bruno Cortes. Porra, esse cara Eu tinha terminado. Vou te dar o mais cabalístico nessa tua análise. O mais profundo. Tá. Né? Bressan jogou bem esse ano. Olha a cara dele. Bressan Não, é difícil eu acho. de vender. Mas o Bressan não era um jogador que tinha terminado. A gente tem que. Sabe como é que foi o negócio da vinda do Martin Chaves, Não. do Peñarol, para o Grêmio? Nós liberamos, aceitamos as condições desde que vocês levem esse moço de volta. Pois é. O que eu quero te dizer é o O seguinte. Grêmio consegue fazer Então, isso. esse trabalho aí Ramiro. é muito vinculado também com o treinador, né? Do treinador conhecer, ter contato com o cara. Quer dizer, eu acho que o Grêmio fez uma baita de uma contratação agora dentro do mercado, dentro das possibilidades que existia, que é o Cícero. Eu acho que o Cícero vai ser extremamente útil nesses dois jogos. É um jogador que pode jogar na Douglas, segunda. Maicon também estavam Ele desgastados. é um jogador que pode jogar na segunda função, pode jogar na terceira e pode fazer o quarto homem, de repente, até- pelo lado, no jogo lá. E até pela experiência, se não tiver Entende? o Michel, ele pode quebrar o galho ao lado do Arthur. Exatamente, Pode jogar, exatamente. porque ele sabe jogar, Então é um tem jogador, tamanho, é um tem- jogador experiente, que é bom na bola aérea, é bom na bola longa. É um jogador que tu tem a possibilidade de utilizar ele para bater Tu vê como eu pênalti. não só O único discordo porém é o contigo. ritmo. É difícil concordar contigo, mas nessa aí eu vou concordar. Então eu acho que algumas coisas que a direção tem feito e bem feito. Agora, lógico que aí tu vai olhar, esse jogador jogou em 2007, 2008 com o Renato no Fluminense. Tu entende? Entra também o envolvimento do treinador, tu entende? É a direção mais o envolvimento do Eu treinador. vi o Saul Berchevski dizendo que o Grêmio tentou no começo do ano. O Renato disse não dizendo. Ele disse, olha, nós tínhamos uma lista. E é 3, 4 posições. E sabíamos que clubes que tinham objetivos não liberariam os jogadores. Mesmo assim, estavam na lista. Que foi quando ele ficou pé da vida, porque o Grêmio não conseguiu contratar ninguém da lista. E dali, depois nós descobrimos que tinha Lucas Barrios, por exemplo, e foi lá e trouxe o Jael. Porque aí o... No início ele não conseguiu, o Grêmio não conseguiu contratar o Lucas Barrios e trouxe o Jael. trouxe o Jael. Aí depois o Jael se machucou e aí veio o Lucas Aí Barrios. veio o Lucas Barros. E aí... Esse Jael, olha, me lembrou um pouco o meu Jael centroavante do ano passado. lá, Jael Cruel. O Ariel. o Ariel. Mas tu tá nas mãos do Ariel. Nossa. Vai E o jogar. Ariel É a tá... tua É esperança melhor eu não agora. falar mal dele nesse momento, né? É a tua esperança agora. Não, ou é bom atiçar, porque daqui a pouco... Nossa, mas Não, que isso- coisa triste, tia. Mas Triste. ele é forte. Alguém disse que ele era jogador de futebol e ele acreditou. Já é Agora- o Brian. Agora, um jogador... O Henrique Almeida. Não, já é esse do Internacional, O Ariel. é melhor do que o Brian Rodrigues. E é melhor do que esse Jael. Porque eu vou te dizer uma coisa. No Curitiba, onde todo mundo jogava para ele, ele metia gol. E esse tipo de jogador me serve dos 30 em diante do segundo tempo. Lembra o Silva, esse? Não é Leonardo Silva, é o centroavante, o Tanque? Martin. Não é Martins. Wellington. Não. Não, o que joga, Silva o que joga lateral. na Argentina, o que joga na Argentina. Silva. É o tanque. Silva. Jogava no Racing. Sim. Pô, é uma mala. É. É igual aquele outro que falavam mal, que hoje todo mundo fala bem, Santander. Eu me lembro do Sérgio Leisman falando desse cara pra mim, Mas lá todo- em Veranópolis.
Mas aonde? Antes que o Inter tem que comprar o em Novo Hamburgo, ele disse assim... Santiago Silva. Santiago Silva. Aí diz Mas onde é que está o Santander? o Lacha disse assim, está na Espanha, se não me engano, fazendo gol. Há poucos dias ainda vi a atuação dele. Todo mundo fala bem desse cara agora. É do mesmo estilo. Centroavante. É o mesmo estilo do Damião. Tá no Copenhague. É, Copenhague. Bom, mas também, porque tu quer noticiar da Não, mas ele foi pro México e no México não ficou. E Santander aí é outro badico com grife. Nossa. Badico com grife. Eu disse que o Damião era o badico com grife. Não, agora tu vai morrer depois com essa eu, frase. depois eu vim aqui não e pode pedi fazer desculpa isso. pro badico. Olha, tu viu? Eu gosto do Damião. Acho que Não, acho que o Damião foi extremamente importante na. ele deu uma virada muito importante. Deu personalidade. É verdade. Dois jogadores, para mim, modificaram o time do Inter. A entrada do Damião e a fixação do Sacha na esquerda. Desde o momento que isso aconteceu, Aí o time do Inter mas nós melhorou. podemos ampliar a polêmica. Se o Camilo tem que jogar, se o Nico tem que jogar, se o Potker não pode sair, Tá, mas tu tirou se o da- Damião não pode sair, só tem uma vaga para sair. Eu vou te, é o Sacha. eu Eu vou te acho o perguntar o Sacha seguinte, um bom de onde é que tu reserva. tirou o Camilo, que o Camilo tem que jogar? Mas tá todo mundo dizendo. Mas vira a voz então comum. pega aí e vê o currículo do Camilo. Pega aí. Antes, vendo em currículo, Não, o Santander não passou pelo vai México. tomar cartão amarelo. Não, ele... Porra, o Camilo no Botafogo foi extraordinário. Não foi nada. Na Chapecoense não, foi não foi nada. extraordinário. Não, ele enganou na Chapecoense e no Botafogo mandaram ele embora. Brigaram o Botafogo e Não. o Flamengo, feito cachorro e gato. Pega aí. Pô, mas me dá brigaram os- também por esse outro cabeludo. Ele que tem tá- 31 anos, me dá os times que ele jogou. Antes, o Santander, ele não passou pelo México. Ele belíssimo saiu, jogador. ele saiu do Guarani do Paraguai direto pro Copenhague da Dinamarca. Copenhague. Direto. E aí, 2015. é goleador lá. E tá lá, já tá. Tá lá. vai tá Goleador, crescendo. Copenhague, que disputa o quê? Na Liga da Dinamarca. Tá bem, tá no nível dele. Eu Tá a Liga tenho- da Dinamarca que não existe. Eu tenho algumas Tá restrições. na Liga dos Campeões? Não. Vê aí, me vê o currículo do Camilo aí, que Aqui o no- Hacker tá falando que é o grande jogador. Jogou aonde? Jogou aonde? Eu acabei de dizer. Para aí. Acabei de dizer que o Dani Dubin concordou Para aí, comigo. para aí, que o deixa- Camilo e o Nico tem que esperar. Deixa. Agora eu ampliei a análise. Se Jogou a tiver Champions um League. lugar, é só É do do Sacha. Sacha. Pô, eu não falei que ele tem que jogar? Eu tenho algumas restrições quanto ao Sacha. Acho que ele poderia ser Mas no eu máximo não reserva. Eu não vejo a restrição quanto ao Sacha de querer dizer que ele seja um jogador excepcional. Mas a função que ele faz de voltar pelo lado esquerdo e fechar o setor, ele é o melhor jogador que tem isso é uma internacional coisa para também fazer que isso. me incomoda. Da Quando dizem o esquematização. seguinte, não, ele jogou muito bem, ele acompanhou o lateral do Boa Esporte. Para aí, não, é gente. sacanagem. Aí não dá. Conseguiu chegar no... Quando tu tem que Não marcar dá, o lateral pra- do Boa, Pra tu ter que acompanhar o lateral do Boa Esporte, aí não vira dá. decoreba. Não dá. Daqui a pouco é melhor abre um pouquinho um volante ou um zagueiro e pronto. Dá uma Ele é chegada nesse atacante. cara. Ah, Maurício, lê aí os Vamos times. ver. Vamos lá. Lê os times aí. Times pelos quais passaram o Que caminho. idade ele tem? 31 anos. 31 anos. Nasceu Tá, dia tá. 9 de março de 86. Tá, passou por onde? Marília? Ele começou no América do Rio. América do passou Rio. pelo RS Futebol. Depois ele passou por Marília, Cruzeiro, Grêmio Barueri, Santo André, Ceará, América Mineiro, Hull City, Botafogo de São Paulo, Avaí, Mirassol, Sport, novamente o Botafogo de São Paulo, Chapecoense, Al-Shabaab, Botafogo do Rio e Inter. Então esse jogador tem 31 anos, nunca teve Tu currículo. tá chamando o Tite de anta, é isso? Que Tite adianta? O Tite levou ele pra seleção brasileira? Eu tô te dizendo que esse Tá bem, foi esse pra homenagear a Chapecoense. É. Mas ele nem jogava mais na O Chapecoense. Muralha foi pra seleção também, meu amigo. Então tu fica com o Muralha. Não, isso é mão furada. Não, acontece o seguinte, o que eu quero te dizer é o seguinte, Agora, que o jogador... o Muralha, que eu quero dizer o me seguinte, mandou um vídeo. o telespectador que tá lá vendo, viu as equipes que o Camilo jogou. Ele nunca se destacou e nunca jogou numa grande equipe numa que eu pego, temporada. não. Não, o o Botafogo currículo. ele se destacou. Né, se destacou tanto que nem era um Botou jogador o Botafogo na dispensável. Libertadores da América. Hã? Botafogo fritando pra comer o torresmo. É. E ele botou o Botafogo na Libertadores da América. Tinha 8 jogadores do Botafogo, o resto era tudo gurizada. Ele botou, Era ele- Sassá, era não sei. E aí dispensaram ele para disputar a Libertadores da América, foi onde o Botafogo chegou. Ele não estava jogando lá. O Camilo ele não tá tava entrando jogando. mal no Internacional. É.
Camilo tá Ele entra bem em todas as partidas. Não, Ele melhora o time. Fixa ele de titular. Tira o Sacha. Não, Tá ótimo. Eu acho ótimo. Tira o Sacha, bota o Camilo e o D'Alessandro. Agora, se tiver que recompor, como diz o Dani Dubin, para DT, lateral meia do Boa Esporte. então dá para tirar o Sacha e botar Aí não dá. Pode tirar. Bota o D'Alessandro e o Camilo. Bota o D'Alessandro e o Camilo a jogar junto. Bota eles a jogar junto. Tu acha que não vai? Olha, vou te dizer, eu vou te dar mais Depende uma do esquema, observação em relação a Camilo e D'Alessandro. D'Alessandro é um dos jogadores mais inteligentes do futebol gaúcho, se não o mais. Dentro de campo e fora de campo. Inteligente é os caras do River. Que levaram o D'Alessandro lá e Levaram o tiraram D'Alessandro, ele jogou 26 partidas, apenas 8 partidas jogou inteira. Ele utilizava ele 30, 40 minutos. Eu vi a despedida dele com muito sofrimento. Não. Mas Tem louco lá souberam usar o jogador. O D'Alessandro não tem mais condições físicas de ser o jogador para jogar 90 minutos. Ainda mais aqui no Brasil, quarta e domingo. Eu gosto de brigar contigo, Adalberto. Eu vou te dar um fato que é indesmentível. Entra Camilo, 10 segundos depois, tem um escanteio ou uma falta lateral, acho que era escanteio. D'Alessandro, reconhecendo que ali estava entrando um jogador de talento, deixa que ele bata. E ele entra e já vai bater. Tem personalidade, cruza bem para Dedéu, já deu uns 3, 4 gols do Internacional, e tem tamanho para debater com o D'Alessandro, que é raro. É raro. E precisa, porque o ano que vem o Internacional vai jogar a Série A, e aí entra a tua observação do River. O Inter vai ter que fazer o que o River fez. Sim. É que esse ano é um ano de emergência, onde o Inter é muito melhor que os outros e tem que usar o que tem de melhor. Esse ano E ano que vem o calendário é pior ainda, né? Porque ano que vem, pensando em Série A, tem a parada de um mês da Copa. Exatamente. Então os jogos vão ser mais aproximados ainda. Mas o Campeonato Gaúcho começa dia 17 de janeiro. Janeiro. Então vou te dizer, Em abril começa o a melhor brasileiro. coisa para o Internacional é essa Copa do Mundo. O Internacional está cambaleante. O Internacional vai cair os pedaços no primeiro semestre, vai cair e levantar, como diz aquela música. Vai parar durante a Copa para... Contrata mais um que o outro, e aí os outros clubes vão estar tudo na Libertadores da América, estão tudo jogando Libertadores. E tudo nas fases adiantadas da Copa do Brasil. Se o Internacional fizer um time razoável, que consiga, o Inter tem alguma chance até de encarar um brasileiro aí, por que não? É a competição que vai ter. O Grêmio em 2007. Mas o Internacional, Grêmio em 2007, Copa do Brasil, vai sem dinheiro. O Internacional Vai para o Campeonato da América. tem uma outra competição que é interessantíssima o ano que vem. Copa do Brasil. A melhor premiação que tem em competição. 60 milhões. Pra quem 68 milhões. Para quem começar Não, na primeira fase. mas aí o Inter sendo campeão da Série B, ele já entra nas oitavas. Isso se os brasileiros não ganharem Sul-Americana e Libertadores. Eu até brinquei com o Marcelo. Então tá ferrado. Sendo Mas 9... tem que ser os dois? Não, sendo 9 participantes brasileiros, a Série B não tem vaga. Mas eu acho que o Flamengo não ganha. Só o Grêmio vai ganhar a Libertadores. Flamengo e Fluminense Sabe agora que esse fase. negócio de ter 7 brasileiros na Libertadores perde um pouco do charme do negócio. Mas tá tudo perdendo o charme agora as eliminatórias. O Grêmio quando disputou e ganhou 10. a Libertadores, eram 2 só por país. Sabe? Eu não digo nem 2, 83. mas 4 brasileiros, agora 7. Fica uma coisa... Mas a tendência é fazer uma competição que eles já estenderam para o ano todo. Nós só temos que adaptar o nosso calendário, que nós temos problema com os regionais, que é o problema que faz com que o calendário brasileiro seja achatado. As pessoas ficam reclamando e dizendo que os ingressos são muito caros, mas a média de renda do Campeonato Brasileiro e de público aos domingos ela chega a 27 mil, enquanto a média do Campeonato Brasileiro é 14, 15 mil. Então o pessoal vai aos jogos no domingo e isso não acontece por causa do achatamento em função dos campeonatos regionais. Então, enquanto nós não resolvermos esse problema aí, nós vamos viver com esse calendário horroroso que nós temos aí. Olha que o Jefferson de Gravataí diz aqui, não queria queimar a minha língua, mas o Potker está enganando direitinho também. Para mim não joga nada. Não, joga nada. Não. Camilo é um jogador mais inteligente que o Sacha, diz o Jefferson. Isso é verdade, mas que o Potker está enganando, não, né, gente? O Potter, ele não faz tudo que ele faz na Ponte Preta, porque não precisa. Ele tem errado alguns gols e isso está marcando muito ele. Mas ele é um baita jogador. Mas ele Até porque na Ponte ele jogava mais à frente. Ele tem outra dificuldade, é que o Internacional jogando a Série B
90% dos clubes vêm jogar fechado. E ele é um jogador que precisa de espaço, é um jogador... De contra-ataque. Então, numa competição de campeonato brasileiro de Série A, que o time é atacado, todos os times vão atacar o Internacional jogando fora, ele tem espaço e ele tem muita velocidade, ele é um jogador interessante pelo Eu tinha lado. anunciado, vou colocar no ar agora, em relação ao nosso debate, ele até nem encaixa, nós estamos falando já de futebol. Mas recuperando um pouco o que tratamos no começo aqui, o José Amarante esteve hoje ao meio-dia aqui e respondeu sobre Ministério Público, sobre os elogios que ele faz ao Internacional, e aí estava o companheiro Geraldo Andrade, que é narrador também, e falou se os nomes vão aparecer na hora H, se isso é uma probabilidade. Mas vamos fazer esse conjunto de coisas aí na resposta do Amarante. Vou repetir, os funcionários do Internacional são extremamente competentes. Não existe um funcionário do Internacional que tu pode dizer que eles são incompetentes. Mas chegou o doutor lá e disse, me dá 200. Não é isso, Ré, que é assim, ó, chega as pessoas e dizem assim, ó, o procedimento é esse, mas o gestor do momento pode alterar o procedimento. O que falta para o Inter é uma controladoria. O Ministério que faça- Público pode chamar os funcionários? Sim, qualquer um. O Ministério Público pode chamar quem ele bem entender. Os funcionários do Internacional vão ser chamados e vão com certeza dizer aquilo que nós já sabemos, que O eu já Ministério sei. Público vai chamar o Maurício Freitas para se testemunhar lá, falar sobre a administração Maurício- do Petralha lá no Atlântico Paranaense. É que o Maurício, em relação internacional, não tem nenhuma relação. Conclusão desse trabalho pode chegando a nomes, que provavelmente vai chegar a nomes. Essas pessoas poderão ser excluídas do quadro social do clube? Essa é a seguinte, ó. O procedimento normal, se houver esses indícios se tornar em fatos, não tem como não ter uma punição do ponto de vista estatutário e do ponto de vista associativo. Provavelmente, se chegar a isso, vai acontecer de pessoas serem excluídas do quadro Mas se for só erro administrativo, não, né? Não, o erro administrativo não é bem assim, não é o erro administrativo, é o procedimento administrativo. O procedimento Vacilou pode completar. Esse sim, esse é o erro. Esse Tá, é o erro. e aí o seguinte, se o cara for condenado, vai ter que devolver o dinheiro. Sim. É não só o cara, não só a pessoa, mas a empresa que pactuou. Então, nós estamos falando de buscar culpados. A nossa comissão, quando fez o trabalho, pensou em identificar os possíveis culpados, mas buscar das empresas, porque no mínimo houve um conluio entre eles. Bom, mas se E tem que chegar na acontecer. empresa, o cara da empresa condenado, ele vai entregar mais 2 ou 3. Olha aqui, ó, eu só dei a nota. É mas só crime fiscal, porque o outro é apropriação indébita. Não é questão. O crime fiscal é uma coisa, Não é só cobertou crime. o outro. Não Agora, é o cara só- que pegou o dinheiro, Não, Rec, não é o crime fiscal aí, tá? Porque o crime fiscal, a pessoa quando empresta a nota, ela recolhe É todos os cúmplice. impostos, tá? Se ela Mas paga o imposto. Ela pagou, aí terminou. Mas ela participou de uma coisa que não aconteceu, de um serviço que não aconteceu, ou de uma obra que não aconteceu. como é que ele vai saber? Bom, ele não tem... Como é que ele deu a nota? A posteriori, né? Não sei, isso está dizendo. Como é que pode fazer? Estava terminando o programa, né? É que tem nota que apareceu depois. Isso é um problema. Já voltamos. 8 horas, 1 minuto. E, enquanto isso, na Argentina só se fala de futebol. Não, mas antes de falar de futebol, eu vou falar de uma pessoa que também me incomoda, tudo que é programa que eu venho aqui. Ela disse que é tua fã. É a filha do Dr. Breno Caldas, a Dolores Alcaraz Caldas. Oh, que honra! Ela sempre te assiste e diz que, não, o REC, quando ele começou lá na rádio, o pai adorava ele, mas o pai não era de falar. Então tá te mandando um abraço e um beijo. Ela é filha do Francisco? Não, ela é irmã do Francisco. Irmã do Francisco, Irmã filha do Francisco. do Dr. Breno? Filha do Dr. Breno. Puxa vida. Doutor Breno, eu vi uma vez só sentado. Tá te mandando um beijo e um abraço. é. Diz que assiste sempre teus programas Achei que tá em que fosse- casa. Pô, então Uma... tá me assistindo há muitos anos, É, que legal. é. Lá na própria casa, né? Na própria casa, porque o Cadeira Cativa nunca saiu do ar, né? São 38 anos. Foi fundada pelo próprio Dr. Breno, em 79. Aliás, internacional campeão brasileiro, TV Guaíba com equipe completa transmitiu Internacional e Vasco do Rio de Janeiro. Narração de Milton Ferretti Jung. Espetáculo.
É. E aí eu Fazia nesse, amistoso em Cascavel, o Grêmio, por exemplo. E eu nesse Lá fim- ia toda a TV. e eu nesse fim de Foi semana, no cinema nesse fim de semana. nesse fim de semana, no sábado, eu tive a oportunidade de encontrar um atleta e tirei uma foto junto com ele. Tirei uma foto junto com ele e mandei para muitos colorados que vivem me gozando ontem. Ah, E aí, a maioria me elogiava. Não, esse aí é o nosso amigo aqui, não sei o quê, mas esse aí, eles ficavam na dúvida quem era. E é um atleta que eu levei para o Grêmio. Começou lá na base do Grêmio. E até quem foi buscar ele foi o Padeiro, o João Padeiro. João Padeiro. Porque eu Agora o João já vai ligar. eu conversei com o João Padeiro e o João Padeiro disse, não, eu levo o Chico Espina lá. E o Foguinho era apaixonado por ele. O Foguinho era apaixonado pelo Chico Espina. Ele dizia, por que vocês foram contratar esse ponteiro da Argentina se eu tenho o Chico Espina aqui? Veio o ano seguinte, o Chico Espina foi mandado embora e é o jogador que deu o título para o Internacional em 79. contra Então o nós Vasco lá no conversamos, Rio, né? conversamos muito. Às vezes, o Vieira também não gostava muito do trabalho dele. O Chico Espina tem que vir aqui, não veio nunca aqui. Chico Espina é gente finíssima. Nunca veio aqui, Eu o Chico. tenho, pô, tu não mas tenho. tava muito legal lá, apesar de tu dizer que eu não tava, eu tava na tua E eu não tinha festa. bebido nada. Tu não tinha acho que bebido? esse que foi o Foi a problema. falta. Exatamente. Tu tinha sido assaltado, tu me contou que tinha sido assaltado. Mas foi muito legal ver alguns ex-jogadores ali. Eu vi uma cena, o Iura beijando o Benítez, os dois se abraçando, se beijando, e me lembrei do gol dos 8 segundos, 14 dos 14 segundos. Era o Benítez, meu goleiro. Manguita, Fernando. Não, Manguita. Aquino, tu que é bom de Qual memória. é o gol? O gol dos 14 segundos, quem Manguita. era o goleiro do Inter? Manguita, Fernando. Acho que não. Será? Logo em seguida foi embora do Inter. Chico Espina, mas tá inteiro, Chico Espina. Ainda tem. Vamos ver se mostra aqui. Mostra pro chuchuzinho aí. Mostra na câmera 1 ali. Aqui nós mostramos tudo. Chico Espina era empresário de futebol, né? Não sei se desistiu. Tá trabalhando nessa área, mas é uma pessoa muito querida. É um cara bom para te Eu já trazer aqui. entrevistei muito no rádio. Era Ele um tem- velocista. né? 14 de agosto de 77. Manga era o goleiro do Então tá. Manguita. Manguita. O É difícil Benítez, essa o memória Benítez que é do Grenal dos 4-0 No Beira-Rio. no Beira-Rio. Os Do ventos Zequinha. Que jogaram todos de vermelho, né? E depois daquele Grenal, acho que até o Benítez foi emprestado pro Palmeiras e depois voltou. E aí, sabe quem quais os goleiros que viraram titulares no Internacional? Gasperini e Bagatini. Nossa. E aí o Éder se lavava de fazer gol do meio, o falecido Gasperini. Meio da rua. O Éder fazia gol, lembra? Isso. Vai bater, Éder, dizia o Ranzolini. Os caras já se abraçavam. Uniforme vermelho Todo lindo vermelho, do todo Inter. vermelho. Nunca mais o Inter pôde usar aposentado. aquele... Naquele dia, se eu não me engano, jogou o Luizinho Lemos de centroavante e o Edu de ponteiro esquerdo. Nossa. O Edu toma trago comigo na praia. E tinha um Ele é casado com uma meio-campo. gaúcha, né? Um meio-campo Shangri-La. horroroso chamado Vasconcelos, que jogava no Inter. Foi um dos melhores jogadores da história do futebol chileno. Bom, só se foi no Chile, porque É aqui... ídolo lá do tamanho de Figueroa, para te ter uma ideia. Tá falando sério? tia? Sim, Aqui não senhor. jogou nada. Dom né? Vasconcelos. Depois voltou pro Palmeiras, depois de fazer uma carreira. Tem jogadores que o Chico estava me contando que eu acho que lá no Pará também ele era ídolo lá. O Chico Espina, É. meu Deus, Ele no vai lá Paysandu, até hoje. No Paysandu ele idolatrava. ele é um fenômeno lá. E o Rob Gol, É. que rodou Então, de no repente, tem vestibular. jogadores que têm uma fase num determinado clube que tu te torna ídolo Washington, lá. eu pensava na bola em Grêmio e Inter. Não, mas o Jorge... Esse cara veio de gol. O Jorge Veras é conhecido aqui, a torcida fala dele até hoje, que nenhum outro lugar ele teve o cartaz que teve aqui. Sabe que eu tenho um pouco de memória, um pouco é vivência. E até porque eu fiz o Por Onde Anda 10 anos, o Red Bull 7 anos, sei lá quantos. junto Era na bom rádio aquilo, Guaíba. era bom. Vamos recitar. Mas aí eu entrevistei o Sandoval. Sandoval. Olha só Fez o um que, ano maravilhoso aqui o também. que é o cara ser um bom vivan. Voltou lá para a terra dele, lá no Ceará. Já tá, e aí, Sandoval, o que tu faz aí? Eu vivo de uns aluguéis. Tá, mas tu tem imobiliário, alguma coisa? Não, eu cobro de porta em porta todo final do mês e o resto do mês eu descanso.
Tem uns jogadores que passaram aqui muito pouco como jogador. Não, mas ele participou daquela equipe do Granal 5-2, né? Sim. Ele era uma peça importante. Não, jogava bem. Não, o time, aquele lá era todo ele conhecido, só tinha uma dúvida aquele time do Internacional. Marcelo ou Arilson. Quando o adversário era mais forte, Celso Rotti, retranqueiro de Carceria. Jogava com o Marcelo. Quando era um pouco mais fácil, botava o Arilson. Tá? E os dois eram muito bons. Né? Sabe quem é que era fã de Marcelo Rosa? Um dos grandes meio-campistas que podiam ter vingado. Hoje ele jogaria frouxo. Fábio André Koff. Ele sempre me dizia nas viagens, eu queria aquele mulato lá do Internacional. Eu gostava muito dele. Eles jogam uma enormidade. E eles não aproveitam esses vermelhos burros. Doutor Fábio chamava só para sacanear, né? Conhece muito futebol. Conhece muito. Chamava o Gamarra de tatu, mas era para dar uma porrada no Inter. Né? Ele sabia que ele jogava muito. Doutor Fábio, não, o Gamarra é bom jogador. Você tatu, Rec. Você tatu. Até ele chegar na bola, a bola já entrou. Grande presidente Costa. Já voltamos. Só reafirmando o que dissemos no começo aqui, Fábio Alemão vai receber chance como zagueiro do Internacional. Vitor Cuesta e William Potker voltam ao time do Inter diante do Brasil. Inter na sequência, Brasil em casa, Boa fora, Criciúma fora. Hoje tem decisão, a partir das 9h45, Londrina e Atlético Mineiro decidem a Primeira Liga, que pode ser a última liga. Grêmio, Luan, Edilson, Arroio, Fernandinho e Barros provavelmente estarão à disposição contra o Barcelona de Equador, afirma o Odorico Román. Eu acho até que quase todos eles vão jogar contra o Cruzeiro já no meio da semana que vem. Não, mas o Arroio ficou na seleção do Equador, foi aprovado lá nos exames para jogar? Não, vai voltar. Hã? Vai voltar. Ele foi para ser avaliado pelo médico da seleção. Entendi isso. E aí? Dos médicos do não, mas esses equatorianos não são fáceis. Não são. O Bolanhos teve um problema de pubis aqui, ele recebeu um tipo de tratamento. Enquanto ele não foi para o Equador para falar com o médico da seleção do Equador, ele não... Mas voltou curado. Mas voltou, disse que o tratamento que o Grêmio tinha recomendado era o correto, aí ele ficou tranquilo. Agora, eu acho que tem muito a ver também com... Eles ficam com medo de ser cortado na convocação seguinte, se não vai, se manda o som. Isso aí aconteceu com o Marcelo na seleção brasileira, com outros jogadores que não vieram, disseram que o departamento... O Seiras, por exemplo, se tivesse jogado pela seleção da Venezuela, a Venezuela teria ido à Copa. Próximos jogos do Grêmio. Cruzeiro em casa. Coritiba fora. Corinthians fora. O que tá rindo? Nada. É que tu falou brincando, mas é inacreditável. Tem colorados que são viúvas do Seiras. Mas claro. É inacreditável. O cara não jogou nada. E o Celso tomou pau injustamente. E eu mesmo critiquei. Pô, mas se é para colocar essas coisinhas, coloca o Seiras. Não, mas tem gente na imprensa dizendo, não, mas por que... Mas ele volta, né? Mas tá na reserva da Chapecoense. Volta e já vai, né? Viu? Tá na reserva da Chapecoense. Mas só pode, né? Mas vou dizer que o Cláudio Vinck também era. Mas aí são outras circunstâncias. O Cláudio Vinck é um gurizinho ainda. Né? O Seiras tem 31. Gosta de gurizinho, né? Gosto. Entre um velho e um gurizinho, sempre um gurizinho. Parreira é convidado para ser novo vice-presidente de futebol do Fluminense. Eles vão e voltam. FIFA autoriza jogos das séries B, C e D. Durante a Copa do Mundo já era uma ideia e agora há a confirmação. E por falar Foi para a rua o Fernando Veiga, mas daqui a pouco falar em Copa do Mundo, foi oficializada hoje a candidatura de 3 países para a Copa de 2030, né? Argentina, Paraguai e Uruguai. 8 estádios na Argentina, em princípio. 2 do Paraguai e 2 do Uruguai. Ou 1 no Paraguai, 3 no Uruguai, ou 7 na Argentina, 3 no Uruguai e 2 no Paraguai. Vai ficar bonita essa Copa em 2030 no Uruguai, né? Vai. E a final tem que ser no Uruguai, né? Repita aí, por favor, senhor Thiago. Ah, tá. É que eu estou ficando surdo. E outra questão que também pipocou no noticiário no final do dia, o Cuca começou a elogiar o Felipe Melo na entrevista coletiva e cogita utilizar ele como zagueiro agora no Palmeiras. A Copa de 30 foi no Uruguai, né? 1930, sim. Quer dizer, vai fazer 100 anos e vai ter uma outra Copa. A China é que deve apresentar a candidatura para concorrer com os 3 países. Amanhã tem Peru e Argentina, um jogo emblemático, pode dar repescagem para qualquer dos dois. Se der empate, ambos ficam com risco, tem que buscar na última rodada.
A Argentina joga no Equador contra o Equador, vai ter que ganhar do Equador. E o Peru joga em casa, se não me engano, contra um dos Com a Colômbia. Colômbia. Não é fraco, tá brigando, buscando vaga. Mas já tá praticamente. Vai jogar em casa. Então, agora tem uma tacada de cada um em casa. Não vai ter nenhum problema que nem teve na Copa de 74. Não. Mas em 69 o Peru tirou a Argentina da Copa do Mundo. Mas aí o Didi jogava lá. Olha aqui, ó. Só para você ter Era uma treinador. ideia, a Argentina é quinta colocada com 24 e o Peru é quarto colocado com os mesmos 24. Mas a Argentina tem que estar na Copa, né, Tiago? Não existe não ter Argentina. Eu não na seco Copa. eles para não irem à Copa. Eu também não. O Peru Eu quero ganhar deles. Peru está à frente por ter uma vitória a mais. A Argentina tem 6 vitórias e o Di Peru tem Maria 7. tem Messi. Pô. Meu Deus. Bolívia e Brasil, 5 da tarde. 6, Venezuela e Uruguai. Aqui o Uruguai pode já confirmar. Argentina e Peru, 8h30 da noite. 8h30 tem Chile e Equador, é a última chamada. O Equador, eu acho que tem alguma chancezinha mínima, né? Não, o Equador tem 20, teria que fazer 6 Não, mas pontos. o Chile vai a quanto com a vitória? O Chile tem 23. Vai a 26. Pode ir a 26. Se der empate Argentina e... Passa dos dois. Passa dos dois. Mas depois decide no Brasil e aí a Argentina fica na mão do Brasil. Aí a Argentina fica na mão Chile e Brasil, a última a última rodada. é em São Aí Paulo. a sacanagem é a seguinte, o Tite vai fazer todas as experiências no Morumbi. Não, ele já anunciou que o goleiro não é o Alisson no Morumbi, né? Já é o Ederson. Mas vai descer bom goleiro. 8h30 da noite tem Colômbia e Paraguai. O Paraguai também tem chance, né? Mas O Paraguai também tem chance. O Paraguai tem 21. Pois é. O Brasil tem 4 ou 5 jogadores pendurados. Mortos só Venezuela e Bolívia. De 5 vagas, 8, o Brasil e o Uruguai já. Então, de 3 vagas, 5 por 3 vagas. É 5 por 3 vagas. Brasil e Uruguai na Copa, 2 fora, né? Sobram 6 para 3 vagas. 6 para 3 vagas. É que o Paraguai tem chances muito pequenas. Mas olha né? aqui, ó. O Argentina, Peru, Chile, Equador, Colômbia e Paraguai têm chance e jogam tudo entre si. É para ver como o nosso futebol está num nível bem abaixo, né? Porque nós antes tínhamos jogadores que eram titulares da seleção do Chile, da seleção da Argentina, da seleção do Uruguai, jogando nos nossos times aqui. Hoje nós pegamos jogadores de seleções que nem vão para a Copa. Nós pegamos refúgio lá da Venezuela, da Bolívia. E esses são os jogadores que vêm para o Brasil. Ou então, e aí dá Enquanto certo. que tu vai olhar na Liga dos Campeões, o país que tem mais jogadores é o Brasil, que tem, eu acho que tem 28 jogadores jogando na Liga dos Campeões. Então os nossos bons jogadores estão lá. O Internacional, inclusive, nessa pesquisa que eu vi, o Internacional é a equipe que tem mais jogadores oriundos da base, tem 7 jogadores jogando na Liga dos Campeões. Esse é o estádio da Rússia, né? Que uma arquibancada fica As duas vai ficar fora. arquibancadas atrás do gol. Vai ficar fora que eles não vão mudar a estrutura do estádio, mas precisa ter um público maior. Pelo menos Então, 35 mil pessoas. Aí, Isso. para ter 35 Agora tu mil... imagina se isso é no Brasil, hein? E bem- chamar de puxadinho mesmo. Não, e são os atrás dos em 2 Portugal. gols. mas aqui fizeram atrás do gol do Corinthians uma parte que foi desmanchada depois. Não, na Fonte Nova fizeram. Mas era dentro do estádio, pelo menos era dentro da cobertura, né? São muitos assuntos. Vamos ouvir aí o Fernando Veiga, ex-vice de futebol do Fluminense, mas ouçam e notem que ele não tinha a menor condição de continuar. Ele acabou com o time do Fluminense. A série de déficit acumulado, jogadores aí com contrato de 4 anos, 5 anos, com remuneração progressiva, jogadores que não têm a mínima condição de jogar e que atrapalham muito à medida que a gente não tem como se reforçar. Aí muita gente fala assim, tem que usar criatividade. Eu acho engraçado essa palavra criatividade no futebol. Como é que a gente usa a criatividade, cara? A gente não tem dinheiro para pagar salário de 20 mil reais. Há um mês atrás a gente correu atrás de volante, de zagueiro. Zagueiros medianos, volantes medianos, os caras pedindo 250, 300 mil para jogar no Fluminense, cara. Como é que a gente paga isso? A nossa receita é baixíssima e a despesa é enorme.
Então, foi feito um estudo agora com a auditoria, com a Ernst Young, cara. Os caras querendo que a gente corte o custo do futebol de uma maneira assim... não posso nem falar o percentual aqui, mas que hoje a gente tem receita de time pequeno, cara, de Atlético Goianiense. Nós somos time grande. Nós não somos um time enorme, somos os maiores times do mundo, mas a gente tem receita hoje de time pequeno. Barrou porque disse a verdade, só que o traíra é quem espalhou. Tu não pode falar isso. Não, mas alguém espalhou. O que eu quero te dizer... É o trator do Argel. O que eu quero... O Argel, um amigo meu, muito amigo. O que eu quero te dizer é que isso aí é consequência desses salários progressivos dos contratos que a Unimed fazia. Lembra que o Fred ganhava 800 mil por mês quando foi liberado para ir para o Atlético? Ah, como é que o Fluminense está liberando? Teve que liberar. Então, e outra coisa... Mas o que concordou também. Com todos os problemas que o Grêmio Internacional aqui, eles têm uma receita de 60 a 70 milhões por ano de quadro social. O Fluminense não tem. Não, eles não têm sócios. Não tem. O custo do Maracanã é alto. O custo do Maracanã é altíssimo. Eles têm que ter... só bronca. É só bronca. Então só vive da receita da televisão. Para você não ter bronca, venha aproveitar as melhores negociações para comprar, investir ou trocar um imóvel. Compromisso Nex está no Iguatemi com as condições imperdíveis para você garantir seu imóvel novo. São casas e apartamentos na planta, em construção ou prontos para morar. Vá conferir e tenha certeza do melhor negócio. A Nex espera por você com uma infraestrutura inédita e grandes oportunidades. Nex Group, a certeza do melhor negócio, lá no Iguatemi. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, a Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial de lazer da região sul da capital. Faça como mais de 15 mil clientes encontre a solução ideal para você. Acesse e saiba mais, centraldemóveisrs.com.br. A Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis Zona Sul. Aluguéis, condomínios, vendas. Venceslau Escobar, 1786, também no endereço tradicional, José do Patrocínio, 381-385. Vargas, assessoria de trânsito, escritório especializado em recursos de multas de trânsito. Bafômetro, suspensão do direito de dirigir, CNH suspensa. Ligue 3342-8720. 3342-8720. Loja Intershop da Rodoviária, produtos licenciados do seu Clube do Coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus, televendas 3225-2378. Insulfilme, filme PPF de poliuretano é a proteção invisível para a lataria do seu carro. Você que tem aquele carrão, faz trilhas ou viaja muito pelas estradas esburacadas, nós temos a solução. Insulfilme protege capô, espelhos, para-choques. Filme com proteção UV não altera a estética do carro. Material transparente que mantém a originalidade sem repinturas. Ligue e agende sua instalação. Insulfilme, 3021-2323 ou WhatsApp 999692190. Fale com a Natália. Bar Pizzas é show. Atende de domingo a domingo a partir das 18h30. Pode fazer sua deliciosa encomenda agora. 3085-1313 para ver a final Londrina e Atlético Mineiro. Zona Norte e Zona Sul, o telefone é o mesmo. E pode pedir pelo WhatsApp, 98013-1969. A melhor telepizzas de Porto Alegre é Bá Pizzas. Confira mais em Bapizza, BAPIZZAS.com. Aceita todos os cartões. Bom apetite para você e para toda a família. Aí. E nos sábados ainda tem desconto especial. E se você disser que assistiu o programa, vai ganhar desconto especial agora. Zago Radiadores, mais de 55 anos de credibilidade. Radiadores para linha leve e pesada. Farrapos 1295, esquina Hoffman. Ligue 3222-6316. Ou WhatsApp 98405-2875. Atende também aos sábados pela manhã. Antes de viajar, passe na Zago Radiadores. zagoradiadores.com.br. Está pensando em trocar de carro? Então não perca tempo. Procure a nossa equipe de vendas. Toda a linha de veículos multimarcas seminovos com até 6 meses de garantia. Quem é que dá isso? Condições especiais de financiamento em até 60 vezes. Venha nos visitar. Rua Euclides da Cunha, 606. O telefone está aí, 3573-1900. Claro que eu estou falando da Personal Car, trabalhando para a realização dos seus sonhos permanentemente.
O Internacional sobe com um pé nas costas, como se dizia no começo da competição, depois se desdisse, depois se refez o cálculo, ou você acha que ainda pode engrossar por essa sequência que o Inter tem? Não vai engrossar. Eu acho que o time tá razoavelmente bem, Rec. O que deve se começar a fazer agora é pensar no ano que vem. Mas eu queria pegar o que a gente estava falando do Fluminense. Eu vi o Fluminense contra o Grêmio. O time é um horror, o time do Fluminense não existe, mas tem 2, 3 jogadores ali interessantes. E em cima desse problema que eles estão enfrentando aí, acho que valeria a pena uma sondada em alguns jogadores ali do... Tem um jogador Fluminense. que o Brasil não tem, esse jogador, e o Fluminense tem. Gustavo Scarpa. É. Chuta, né? Não, Eu também gosto. é um meia que se movimenta, que é um Eu armador. também gosto dele. Eu gosto de um reserva do Marcos Júnior. Só que aí Marcos Júnior tem vários. Marcos Júnior E esse próprio É o atacante, Everton, é E o o Sacha. o centroavante deles é bom. O centroavante eu não deles é gosto interessante. Dourado? Henrique Dourado. Interessante. Eu acho É um pouco pior que o pesado, Damião mas... E acho pior que o Barros. Mas era de se dar uma olhada, porque se o time está assim como esse cidadão falou... Mas o grande evento do E dia... o Abelão vai até o fim, se não botarem pra rua. Ele O vai. grande evento do dia ontem, e o Maurício aqui pode nos dar foi o Paraná, né? Como é que o Paraná, não estou entrando aqui na gozação do resultado, como é que o Paraná conseguiu lotar o estádio do Atlético Paranaense? Como é que ele conseguiu botar mais público que até agora o Atlético botou na Série A? Valor de ingresso. Hã? Valor de ingresso. Mas ele tem tanta torcida assim para O Atlético cobra R$150 por ingresso. O Paraná estava cobrando 30. Se tu, qualquer pessoa, se quer conhecer o estádio, eu vou conhecer pagando 30, não 150. Mas uma torcida enlouquecida, os caras não Sim. pararam de pular e cantar o jogo E eu inteiro. não gosto do América. Eu concordo com aquilo, foi bonito de ver. Foi bonito. Foi bonito. Não, parecia, aquilo ali era um jogo Aquilo de ali é Série A. futebol. Era um jogo de Série A. Era um estádio lotado, um jogo disputado, foi um jogo muito bom. A torcida participativa. E outra coisa, porque eu falo do Anderson Moreira, mas eu não gosto do Atlético, do América, porque tu vai ver um estádio vazio. É uma coisa, tu entende? Eles vão voltar. Paraná também. Não. Todos os jogos do Paraná, estádio lotado. O pavilhão, pelo menos, lota. Uma pergunta invertida para cada um. O Inter ficaria em que lugar na Série A com esse time? Não tem. É difícil, né? É difícil tu analisar, mas eu acho que Oitavo ou décimo. eu acho que ficava na turma do meio ali. O Grêmio vai ser campeão da Libertadores da América, vice ou não chega na Se final? Deus Nosso Senhor ajudar, não vai chegar em lugar nenhum. Não é se Deus ajudar, eu estou perguntando a tua opinião. Não vai chegar, Nem na final? nem na final. Isso é secada ou é Eu observação? confio no Ariel, Rec. A esperança é o Ariel. Tem uma foto do Ariel lá do lado da minha cama. Nós vamos bater o recorde mundial esse ano. Quer dizer que o Grêmio vai fechar a vaga do Inter O na Grêmio Copa vai do ser Brasil. campeão do mundo ganhando do Barcelona e do Real Madrid. Boa. Pode ser, Verdade. pode ser. E o River pode estar no meio aí. Vamos passar do Inter, que o Inter foi campeão do mundo ganhando do Barcelona. Nós vamos ganhar do Barcelona e do Real Madrid. Até amanhã, 1h da tarde.